Eu hoje gostaria de conversar com você. Conversar. Me encontrar com você. Lá onde você se encontra com as suas perguntas, com as suas dúvidas, com as suas interrogações. Principalmente se trata de perguntas sobre Deus. Você sabe, eu era um jovem, na plenitude da minha juventude, que questionava tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha dentro de mim uma vontade louca de dar um sentido e um significado para a minha vida. Eu era um descontente comigo, um peregrino de mim mesmo. No primeiro momento de minha vida, como jovem, busquei dar resposta para aquilo que eu sonhava na música. Cheguei a tocar alguns instrumentos. Em segundo lugar, me meti profundamente no estudo das ciências. Queria devorar. E nisto cheguei a andar por 4 faculdades. Filosofia, pedagogia. No fim, comecei até a medicina, me desencontrei. No fim, terminei na teologia, após um questionamento. E atrás da minha procura, existia algo bem semelhante, como depois de um tempo eu descobri a história meio escondida de um Santo Agostinho, do Agostinho jovem, que andou por tudo, pesquisou todas as ciências do seu tempo, filosofia do seu tempo, no fim se tornou um peregrino vivendo tudo que o mundo lhe apresentava como oferta e estava insatisfeito, até o momento que lá em Milão, desiludido de si, ele entra caminhando na Catedral de Milão, escuta um sermão de Santo Ambrósio, se não me engano, e teve um impacto. Algo diferente o sacudiu por dentro. Algo que o transformou. E começou uma descoberta surpreendente que ele assim a definiu. Inquieto estava meu coração, ó Deus. Eu te procurei por tudo. E eu não sabia que tu eras a própria procura. Eu te procurei nas coisas, na vida, no que o mundo me dava, e tu eras a minha própria procura. Quão tarde eu te encontrei, ó verdade desde sempre buscada. Eu estava longe, eu te buscava longe, e tu estavas dentro de mim. Então, eu gostaria de dividir com vocês uma caminhada, uma pequena história. Quem sabe um dia eu converso um pouco mais dessa minha história. E hoje, com uma gratidão infinita, eu olho para aquele período meio confuso da minha vida, sem muitos horizontes, onde eu me apegava a coisas, tentava me compensar na música, na arte, na faculdade, mas dentro de mim havia um vácuo. E quando um professor, no meio das suas aulas, nos diferentes campos, abria um horizonte, eu, sem saber, estava ao lado. Só com o tempo eu fui descobrindo. Eu queria que eles me dessem algo mais que a matéria, que me devolvesse uma esperança, um sentido de vida, uma razão de ser. O motivo pela qual eu estava buscando e investindo minha vida. Deus estava à minha procura e eu não sabia que a minha própria procura era Deus. E o momento que eu comecei a trilhar no caminho de Deus, eu comecei a me questionar muito entre o que eu havia aprendido da infância, entre as crenças que me falaram, o Deus que me mostraram, e a coerência da minha cabeça, as perspectivas da ciência que eu mergulhava, e entrei numa crise muito profunda. E eu não sabia que esta crise era como que uma semente que se quebrava
para nascer algo de novo na minha vida. É quando a gente se encontra perdido que a gente está mais próximo do encontro com grandes verdades. E eu nunca aceitei puramente um Deus decorado, transmitido. Eu queria ver um Deus que tivesse uma coerência entre a minha mente, os meus sonhos, a minha vida e o Deus verdadeiro. Uma coerência, eu não podia admitir que Deus fosse contra a lógica da vida, contra as ciências, contra tudo. Isso me repugnava. Eu queria ver uma coerência entre o sonho do meu coração e a lógica da minha mente. Por isso eu mergulhei muito na pesquisa da ciência. Eu gostaria de dividir um pouco hoje. Eu sei que o tempo é curto, mas eu gostaria de falar um pouco do rosto de um Criador. Eu pediria que você se abrisse um pouco, porque hoje está cheio de pessoas dizendo eu tenho dúvida de fé, eu não acredito. Eu gostaria agora até incomodar você. Eu gostaria de dizer para vocês que a maioria dos cientistas no momento atual do mundo estão se questionando sobre qual é o segredo da sanidade humana, da integração da vida humana. E se eu levasse você um pouco para dentro das ciências chamado quânticas, o topo das ciências do mundo, você levaria um susto. Dentro da neurociência, da epigenética, principalmente da ciência quântica, o mundo de hoje, os cientistas de hoje estão chegando lá aonde os teólogos e os místicos de todos os tempos sempre estiveram. Pode acreditar no que ele fala, eu não estou inventando. Por exemplo, você, que se é alguém que está procurando a fé, deve saber que lá na Suíça, no colisor de Hansdrom, para poder encontrar a partícula da eternidade, o bóson, se está fazendo descobertas que está sacudindo com a humanidade. Ainda não existe a prova realmente científica, dizem que estão próximo, em 1913, isto é, no colisor de Hansdrom, estão tentando fazer os elétrons com os nêutrons se chocarem numa velocidade incrível para que, se esfacelando os elétrons, os nêutrons, consigam encontrar a partícula indivisível. O ponto de partida da história da criação do mundo é a ciência. E já, hoje não se discute mais em ciência quântica. Pergunte a qualquer cientista do mundo que já se descobriu a partícula chamada focus, que ela é um quadrionésimo, bilionésimo de 1 centímetro. É uma partícula que é só luz. Essa partícula que é só luz ainda não é a partícula da eternidade. É a partícula chamada quantum, a menor que existe da origem do mundo. E essa partícula, ela é única, é luz. Coincide com o que o livro do Gênesis sempre disse. E no princípio era a luz, e da luz desse caos nasceu o universo progressivo. A mesma coisa coincide com o prólogo de São João. E a luz existia, e o verbo era a luz, e a luz deu origem ao mundo. E os cientistas hoje dizem, não queremos ser teólogos, mas os cientistas admitem isso. Uma partícula que se chama focus, que é como que uma genética de um pai e do filho, que aquela partícula primeira está presente em toda a criação do universo. Quase como se toda a criação do universo tivesse um ponto de partida. A ciência diz, aí nasceu, dessa partícula nasceu a primeira nebulose, onde existe a explosão do Big Bang, do Austin. A partir dali, há um progressivo, o universo está num processo de crescimento,
E esse crescimento perpassa toda a história do universo. E toda a história do universo é tecida assim. Começa num processo através do Hubble, que é esse telescópio que foi lançado ao espaço, fotografar o universo. E os cientistas descobriram que o universo não tem solidão. O universo é fraternidade cósmica. Ao nascer das nebuloses, por uma implosão, um novo sistema solar, esse novo sistema solar que nasceu, ele sai numa velocidade incrível à busca de uma galáxia que o adote. Se não tiver uma galáxia que o adote, os úteros do universo, os buracos negros do universo, o devoram, ele desaparece. O universo só consegue sobreviver em sentido de comunidade. As galáxias são gigantescas famílias de sóis. Por exemplo, a nossa galáxia hoje se calcula que ela é feita mais ou menos de 400 bilhões de sistemas solares, do qual o nosso sistema solar é pequeníssimo, pequeníssimo. Imagina um pouco, deixa a tua mente voar, seja um pesquisador, não busque uma fé, busque uma coerência e tente ver se tudo que o mundo sonhou de Deus não tem um encontro e uma luz. Espere um pouco. Uma galáxia é uma gigantesca família de sóis. E os astros e os planetas de cada sistema solar como o nosso só sobrevivem se permanecer numa rota determinada de harmonia com o sistema solar. Se ele se afasta, é devorado, ele termina. Olha a estrutura da nossa Terra. Quando a nossa Terra mais ou menos se formou há 400 bilhões de anos, ela se formou em espírito de família. O ferro, o ouro estão em minas. Você não vê pedacinho de ouro em qualquer canto. Quase que como se toda a matéria estivesse organizada em estrutura familiar. Mas me permite então que eu vá adiante. As macroestruturas são as galáxias. A microestrutura do universo, você já ouviu falar, que é o átomo. O átomo é feito de elétrons, de prótons, de nêutrons e de quarks, que é a última partícula. Gira a mesma estrutura das galáxias, a mesma estrutura do sistema solar, está na microestrutura de um átomo. E o que é bomba atômica? É quando eu esfacelo a ordem de um átomo. Todo o universo tem a mesma fisionomia, a mesma ordem, das macro às micros. Se nesse momento eu convidasse você para ser contemplativo, olhe para uma gota de água. Veja um pingo. Se você colocasse um balde d'água, uma altura de um edifício, soltasse, na medida que a água cai, ela se esferiliza, ela se torna um pingo, uma bolinha, semelhante a todos os sistemas solares do mundo. E você sabe que uma bolinha, onde não tem círculo, tudo é redondo, diz Einstein, que é o princípio da eternidade presente na matéria, porque num círculo todo começo é fim e todo fim é começo. Há um princípio de eternidade numa gota d'água. Pegue uma agulha, espete uma gota d'água em cima de uma folha, ela se mexe. As moléculas d'água querem viver juntos. Só você vive separado. Se você der um mergulho para os seres vivos, para as árvores, olhe para as árvores. Elas vivem juntos, elas se procuram juntos, elas se multiplicam juntos. Pegue uma árvore, põe embaixo de uma redoma. Você pode protegê-la, mas ela morre, não frutifica, se torna estéril. Ela só se cria e se procria em grupo. Olhe para os animais, eles vivem em rebanhos. Olhe para os passos, vivem em revoadas. Olhe para os peixes, vivem em cardumes. Olhe até para os nossos porcos, eles vivem em porcadas. Os animais gostam de viver juntos.
E se eu desse um salto maior na contemplação da vida, e se eu pedisse para você olhar para o seu corpo, se eu pegasse agora um microscópio, pegasse a cutícula aqui da minha pele e colocasse a estrutura da minha pele, é a mesma forma que as galáxias, a mesma forma que o átomo, a mesma forma que os animais, as células, uma ao lado da outra. E o que é câncer? Câncer é quando uma célula agride a outra. Perde o espírito familiar. Tudo é família. O meu corpo é uma família. Porque, como diz Einstein, basta ter olhos, olhar a estrutura do universo, e é impensável que esse universo tão tecido das macroestruturas, das galáxias, dos sistemas solares, da estrutura da Terra, da forma da estrutura de um átomo, das partículas indivisíveis, do chamado bóson, a partícula chamada da eternidade, do focus, que é a partícula luz, do qual veio o Big Bang, até toda a criação, tudo tem a mesma estrutura, a mesma maneira de viver, de sobreviver e de existir. Você acha que isso é um simples caos? O próprio Einstein, curvado, disse: é impensável que toda essa ordem do universo seja fruto de um caso. Ela tem que ser o reflexo de algum rosto, de algum ponto de partida. Ele não disse que é Deus, mas ele é um místico. Ele aceitou a origem da criação. E assim dezenas e dezenas e dezenas de cientistas dizem isso. O próprio Jung, discípulo de Freud, de Adler, o Jung diz assim: eu não creio em Deus. Não, eu sei que ele existe. Basta olhar a estrutura interna do coração humano. Meu amigo, você acredita em ciência? Você sabe que a ciência faz seu progresso a partir de pontos de partida. Por exemplo, quando uma constante se repete, é fruto de uma verdade. É assim que os cientistas chegam na conclusão de uma descoberta, de um remédio, de uma lei, de um princípio. Ora, a antropologia, e se eu dissesse a vocês, tentem ler um livro de um antropólogo que é de origem russa, que vive na França, que ele, se não me esqueço, a tradução, não sei se é em português, significa a semente da eternidade, constatou que em todos os povos da Terra, do primeiro que existiu até hoje, a estrutura mais presente em todas as civilizações, em todo o sistema, em toda a ideologia, é a busca de se eternizar. O ser humano é um peregrino de um sonho eterno. Portanto, se você quiser um pouco sentir Deus, Deus é aquele que é. Deus se revelou como comunidade. E assim como um filho, ao nascer, tem tudo da genética do pai e da mãe, tudo. Depois de 1000 anos, se pegar um pedacinho de osso ou um cabelo, se prova hoje que alguém é filho de tal fulano. Isto ninguém mais questiona na dimensão da genética humana. Sempre se falou, as igrejas, tudo, particularmente católico, falou no pecado original. A unanimidade da ciência sabe que há um princípio do bem e do mal. Ninguém consegue negar isso. É uma realidade do coração humano, das experiências humanas. Adler desenvolveu muito isso. Muito. Ora, se todo o universo tem uma fisionomia de comunhão, de relação, de encontro, se parte de um ponto primeiro, que o colisor de Armstrong, da Suíça, chamado de a descoberta de Peter Hincks, em 1964, que hoje está querendo ser provado, a partícula da eternidade é um ponto de partida.
aceitado em grande parte pelos cientistas do mundo, que da onde veio a origem do universo, nada gera nada. E esse ponto de partida, que é? Quem é? Quem o criou? E que dinamizou e dinamiza e põe uma vitalidade não só no ser vivo, mas em toda a criação do universo. E tudo isso coincide, se casa com tudo que está revelado na Bíblia Sagrada. Tudo que Jesus falou. Não é possível que esse sonho de buscar a eternidade, até na chamada filosofia marxista, e eu que já tenho a minha idade, quando jovem, fui um simpatizante. Só que o sistema marxista põe a eternidade na matéria, mas a eternidade. Se todo o universo é tecido da mesma harmonia, do mesmo tecido, assim como um filho tem tudo de um pai e de uma mãe, todo o universo tem um carimbo, uma presença, um rosto de quem o criou. Isto é fantástico. Queridos, meus amigos, eu fui alguém que me questionei muito na fé, como jovem. E até hoje eu sempre fui professor de faculdade, sempre lidei com universitários, e eu sei do problema da fé. E eu chego numa conclusão a partir de mim, de que não existe dúvida de Deus. Não. Embora a fé é um dom, o que existe é a ideia errada de Deus. É impossível que uma ordem tão presente em todo o cosmos, das macro a micro, que é um átomo, que tem a mesma presença, a mesma estrutura, seja fruto de um caos. Não. Nada gera nada. Para mim, esse ponto de partida último é o que todas as religiões, todos os mitos, todas as crenças e a essência do cristianismo fala. É Deus. Busque, analise, contemple. O primeiro rosto de Deus é a criação. Karl Rahner, um dos maiores teólogos de nossa época, diz assim: na criação está o primeiro rosto do Criador. Santo Tomás diz: é na contemplação da ordem do universo que a nossa mente começa a descobrir o seu próprio autor, o Criador, que uns chamam de energia, outros chamam o incriado. Eu o reconheço como Deus. Que bom que entre a ciência, a descoberta da ciência quântica, o topo do mundo de hoje, e a revelação bíblica, não existe contradição, mas unidade, contemplação. A ciência, hoje quântica, está chegando lá aonde todos os místicos chegaram, admitir que esse universo tem um começo, e este começo se chama, para mim, Deus. Para a ciência, um ponto de partida. Não me contento com ponto de partida. Quem fez esse ponto de partida? Nada gera nada. Existe Deus. Eu, junto com Jung, digo, eu não acredito em Deus. Eu sei que Ele existe. E você? Pense nisso.